turn up the bass and make some sound, boy run. And me will end your week just like a Sunday. Jump cut. Testando, 1, 2, testing. Gente, dá pra escutar essa música de Satanás que tá tocando no fundo? Sempre tá tocando uma música maldita no fundo, eu não consigo gravar direito, mas eu vou gravar assim mesmo. Bom, antes de começar, Pedro, pra que eu vou aprender grego? Cara, porque eu quero, eu vou ensinar você, e você pare de chorar. E se você não quer assistir, baza! Vai pro próximo vídeo, beleza? Mas tem um motivo sim, um motivo é meu e outro motivo é seu. O meu motivo é porque se eu fizer isso, isso vai me ajudar a tentar aprender um pouco mais, porque pode parecer que eu me acho, que eu isso, que eu aquilo, mas não, na verdade eu estou aprendendo as coisas. E toda vez que eu paro para fazer vídeo sobre alguma coisa, isso me ajuda. Então, se você não gosta, o problema é seu, para começo de conversa. Agora, por que te interessa isso? Várias matérias que a gente abordar, e uma das que eu vou abordar, que é a história, usam, se você tiver um conhecimento básico sobre o aprendizado da língua que acaba dando a origem ao nosso alfabeto, você vai ter muitas oportunidades de estar à frente na pesquisa e na compreensão de vários assuntos. Os que eu vou trabalhar nesse canal e vários outros que você vai ver na sua vida quando você começar a aprender esse tipo de coisa. Mais uma coisa, uma parada importante que eu preciso ensinar para vocês é o seguinte: tem um acesso possível a dicionário de grego, que você acessa vários dicionários na verdade, que é um projeto chamado Perseus. Então eu vou colocar aqui na barrinha que eu coloco sempre, o site na descrição do vídeo e na sua mente. Você consegue ver no Perseus vários textos de grego, no clássico, Aristóteles, Platão, quem mais que tem esses caras? Tucídides, uns caras lá muito doidos de poema, por exemplo, como é que é o nome dos caras mesmo? Hesíodo, você acha uma galera. Então você consegue acessar o texto em grego, você consegue visitar um dicionário lá e ao mesmo tempo você consegue ler os textos numa tradução para inglês, infelizmente. Se você não sabe inglês, cara, você tá errado. Se você não sabe inglês, já aviso logo, se você não sabe nada de inglês, você tá errado. Agora, tem um porém. Eu vou pedir nos comentários para que vocês deixem pro pessoal que não sabe inglês algumas dicas. Aprendam inglês. Vocês têm que entender uma coisa aqui em relação a esse canal. Esse canal não é preparatóriozinho para Enem não, viu? Então, não é que eu me ache nada demais, melhor do que os outros, não sei o que, mas já tem muito trabalho voltado para Enem. E esse canal não é para isso, certo? Então esse canal é para uma coisa diferente. Eu não vou nem dizer melhor, até o movimento que eu fiz é ruim, né? Uma coisa diferente, não ou diferente, sei lá, mas não melhor. A gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Então o que eu quero fazer com esse canal? Ensinar, quer dizer, conversar com vocês sobre história, sobre essa língua muito específica e querida do meu coração e sobre direito, que são as coisas que eu consigo fazer com você pela formação que eu tenho e que eu tive e que eu estou tendo. Agora, vamos finalmente pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender, falando já do tema, é o seguinte: a gente não vai aprender grego do universo, a gente vai aprender um grego bastante específico, que é o chamado grego ático. Por que grego ático? Porque ele era o grego falado na região da Ática, na época da dominação ateniense, certo? Então isso tá ali por volta do século IV, século V, antes da era cristã, que a gente convenciona chamar de era comum. Tem gente que chama antes de Cristo e eu não chamo assim, primeiro por uma questão técnica, segundo por uma questão política. Eu não vou chamar antes de Cristo, até porque a definição que se põe do começo da era não equivale necessariamente à data onde teria nascido Jesus, por uma coisa relativa ao governo do Herodes, certo? Então a gente pode tratar sobre isso do ponto de vista lá dos textos de história, mas hoje não é para isso. Hoje é um momento introdutório para a gente
começar a pegar as bases para ir pros textos. E vamos lá, vamos começar pelo começo. Vai ser fácil, vocês vão ver. São 24 letras, tá vendo? Tá aqui, deixa eu ver como é que eu ponho. Eu vou pôr assim, ó. Pronto, 24 letras. E aí é fácil você conseguir decorar essas letras, porque elas são muito próximas das nossas, certo? Eu faço num esquema que me facilita decorar isso. Primeiro, eu ponho por uma divisão 5 por 5, porque 5 vezes 5 dá 25, e você tem uma letra a menos aqui. Aí você lembra que é 24. Tá vendo? É fácil, você já decorou que são 24 letras. É uma tabela de 5 por 5, você faz a multiplicação, dá 25, você tira uma daqui, dá 24. É assim que eu facilito para ajudar o pessoal a decorar. Agora vamos conhecer as letras. A gente vai conhecer as letras, eu vou talvez deixar separadinho aqui bonitinho, porque a minha letra, né, vamos combinar, é complicado, mas vocês vão aprender as letras agora. Vamos lá. Ó, o primeiro grupo de letras é o alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tá vendo aí? Pois bem, elas lembram muito o nosso A, B, C, D, E, com exceção do gama. Fica uma coisa meio que A, B, G, D, E, não é? Isso ajuda a decorar, certo? Então, o primeiro grupo de letras é alfa, beta, gama, delta, epsilon. O segundo é o mais complicado. Ele é o único que sai da nossa regra que a gente está acostumado, que a gente não consegue usar nenhuma técnica mnemônica, né, de memória, para comparar com o nosso alfabeto português atual. Então esse conjunto de letras são 4, só que eles se repetem muito. É zeta, eta, teta, iota. Zeta, teta, eta, iota. Zeta, teta, eta, iota. É o mais difícil que você vai ver até agora, porque ele se distancia muito do nosso... qual é o nome disso? Do nosso alfabeto. Então, zeta equivale ou aproxima-se do Z nosso. Só que o som que a gente usa para ele, na época que a gente está abordando, para o grego ático que a gente está abordando, ele faz som de SD. O eta é a mesma coisa que o epsilon. É a mesma coisa que o epsilon, só que longo. Faz o som do nosso E longo. O teta é como se fosse um T, só que com aspiração. É o theta, theta, certo? E o iota se aproxima do nosso I. E em alguns processos históricos, o que aparece com iota para os gregos, aparece com J pra gente. Tipo, os iônicos, né? Aparecem pra gente como os jônicos. Então, olha como é que isso ajuda. São 3 letras bem diferentes, que são bem diferentes em relação ao nosso alfabeto, mas elas estão muito próximas. Zeta, eta, teta. Você tem que decorar isso. Zeta, eta, teta. Depois vem o iota, que equivale ao nosso I. Então a gente tem aqui, na primeira linha a gente já fez A, B, C, D, E, né? Mais ou menos. E aí depois zeta, eta, teta, iota. Então A, E e I já apareceram, né? E um é longo, digamos assim. Então, esse é o momento mais difícil que você vai ter para decorar essas coisas. Olha, até o nome facilita. Iota. Parece o nosso I e o nosso J ao mesmo tempo. Isso tudo é só recurso para ajudar vocês a decorarem, eu gosto de lembrar. Porque se você for no português, você vai ter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. E aí você já vai para a nossa próxima linha. Nossa próxima linha é muito parecida de novo com o nosso alfabeto português. Você tem Kappa, Lambda, Mi, Ni e Xi. São 5 de novo e faz muito parecido com o nosso alfabeto, ó. K, L, M, N, só que aí não é O, aí é Xi. O Xi ajuda, se a gente tentar aproximar mentalmente, de memória, o Xi a um Q, isso vai facilitar na próxima linha. Só que, perceba, a gente vai então A, E, I, na próxima não vai ter vogal, vai K, L, M, N, Xi, né? Pula a vogal, digamos assim, o Xi no lugar do O, se fosse no alfabeto em português. Lembrando que isso tudo é maneira de ajudar vocês a decorar. Depois vem outra linha que vai ser muito parecida. Lembrando que aquele Xi no lugar errado comparado ao nosso português vai ajudar a gente a decorar essa linha também. No português teríamos O, P, Q, R, S,
T, né? Lá no dedinho, ó, T, 6 letras. Só que o Q, comparando, já teria ido no Xi lá em cima, não é? Então a gente faz ômicron, Pi, e aqui apareceria um Q, não é? Se fosse no português. Só que não é, e o Xi já apareceu lá em cima. Então O, P, R, S, T, não seria assim? Então, ômicron, Pi, Rho, Sigma e tal. Aqui tem duas coisas importantes de ressaltar. Primeiro, que o Rho, ele é muito parecido o nosso P. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente vai trabalhar bastante isso, para não confundir o Rho com o P, porque essa porcaria é muito parecida, certo? Depois tem um outro detalhe que é importante de lembrar nessa linha. O sigma, ele tem duas formas. Ele tem uma forma que ele aparece no meio da palavra e tem uma forma que ele aparece no final. É tipo Rockman X, tá ligado? Rockman Exophone. E a gente chega finalmente na última linha, que tem bastante similitude. Eu enfiei o dedo aqui, parece que tá manchada. Deixa eu arrumar aqui. Eu acho que tá mais ou menos aí. A última linha é simples, ela para fazer a comparação, mas a gente tem que fazer um exercício um pouquinho maior. Bom, supondo que a gente estivesse no idioma português, teríamos O, P, Q, R, S, T. Qual seria o próximo? U. Pois é. Aqui a gente vai vir pro Y, né? Então essa letra que vem aqui, ela é o Y, só que quando ela vem escrita no texto, a gente lê com o som muito próximo do nosso U. Então, que é RST, U. Aí vem o Fi. Bom, por que é peculiar esse momento aqui para fazer esse tipo de transposição para o nosso idioma, para que ajuda a decorar? Porque é um esforcinho maior que a gente tem que fazer aqui. O Fi, a essa época, na verdade é como se fosse um Pi aspirado. O que significa? É que o Fi, na verdade, é um F, certo? É um P, é como se fosse um P com aspiração, que vem da garganta. Só que como é que a gente consegue usar isso a nosso favor para decorar? Porque no português a gente tem RSTU, TU, V. V. É aqui, ó, com os dentes superiores nos lábios inferiores. Tem até um nome para consoante desse tipo, eu esqueci. Me ajudem nos comentários aí, o pessoal da linguística. Então, o V é assim, né? V, V. E o F em português também faz o mesmo movimento, ó. F, F. Com a parte superior dos dentes tocando a parte inferior dos lábios, ou os lábios inferiores e os dentes superiores. Então, U, V, né, no português. Então a gente usa isso como recurso mnemônico para lembrar U, F, Fi, né? Apesar de toda essa consideração que eu já fiz em relação ao Fi ser um P aspirado a essa época do grego ático, né? Porque tem outros momentos que isso acaba mudando. Então tá, e aí U, V, X, aí vai ser o Q, que é como se fosse um Q aspirado, mas a letra é muito parecida com o nosso X, então ajuda. Então Y, Fi, Q, e depois vem o símbolo da psicologia, né, que é o Psi. Como é que a gente decora isso? Então, U, F, X, Y. Então a gente ajuda com isso a decorar o Psi. E aí vem por último o ômega, né? A última letra do alfabeto grego. Sou o alfa e o ômega, quer dizer que eu sou a totalidade da treta. Já ouviram falar nisso, né? Seus ateuzinhos. Pois bem, então o ômicron é um O curto, é um O micro, é um O pequeno, e o ômega é um O longo. Bom, as letras aqui são as letras minúsculas. Eu não vou colocar as letras maiúsculas aqui do lado não, porque eu tô com preguiça. Mas eu deveria fazer isso, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois com as letras maiúsculas, eu acho que não. Acho que vocês querem que eu faça vídeo sobre outras coisas e não enche o saco, né? Na verdade. Porque vocês não estão muito afim de aprender isso, não, mas vai aprender. É interessante notar que apesar de que eu estou com preguiça para fazer isso,
Na verdade, os textos que remetem a esse período que eu tô falando, por volta do século IV e não sei o que, antes da Era Comum, eles normalmente eram escritos apenas com letra maiúscula e todas coladas. Os textos eram assim, vou deixar uma imagem aí em algum lugar dos textos como são naquela altura. A gente tem alguns papirinhos safados que sobreviveram, que tem esse estilo, e não é o estilo em relação ao qual a gente aprende, porque, como eu já disse em vídeo anterior, os textos antigos, eles não são da época, eles são cópia de cópia de cópia de cópia, e provavelmente se estabilizou como é que se escreve, com maiúscula, minúscula, com acento, com aspiração, que eu vou ensinar pra vocês o que é aspiração. Aspiração é importante. Na época de Alexandria, tem um filme muito legal sobre Alexandria, Hipátia. Vocês já viram o filme sobre Hipátia? Parece que tem 2 nomes, tem Alexandria e Hipátia. Esse filme é legal, vocês têm que assistir. Eu já indiquei nos antigos momentos da vida e tô indicando aqui novamente. Tá vendo? Se vocês não assistirem esse tipo de vídeo, vocês vão perder indicações muito legais. Tem que assistir todos os vídeos que eu vou fazer, porque eu sou muito legal. E se vocês quiserem me dar dinheiro também, eu agradeço. Eu tô precisando de inscrição, apoia-se, coisa e tal. Ajude. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas o que eu tenho que ensinar? Bom, tem 6 itens que eu vou ensinar pra vocês aqui, ó, na velocidade da luz. Porque é muito simples. Primeiro são os ditongos. Os ditongos são simplesmente essas vogais, uma depois da outra, que no português é muito fácil, porque é igualzinho no português. Então, alfa mais iota é ai mesmo. Alfa mais Y é AU mesmo, e O e ômicron mais iota é OI mesmo. Então, para português, para gente que fala língua portuguesa, é moleza. Então, os dígrafos são os que são graficamente apresentados dessa maneira, com 2 letras, mas na verdade eles têm som de uma coisa só. Ai meu Deus, quanta coisa que eu tenho para decorar! Não, você nem precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque nem eu faço questão de tentar falar da maneira correta, até porque isso muda com o passar do tempo. Há discussões sobre quando que muda e tal. Mais importante do que tudo isso é só eu estar dizendo que estou passando o método direitinho para vocês. Mas epsilon mais iota faz o som alongado de E, e o ômicron mais o Y faz o som alongado de U. Simples assim. Tá vendo? Vocês não vão morrer. Depois a gente vai para o detalhe da consoante dupla. Com a consoante dupla a gente só precisa se preocupar com o gama. Porque o gama, quando ele vem antes de determinadas consoantes, ele acaba ganhando um som de M mais ou menos, sabe? Tipo, gama gama, então ele fica ng. Quando você tem gama kappa, ele fica nk. Quando você tem gama ki, você tem nk. Quando você tem gama xi, você tem nx. Quando você tem gama mi, você tem n. Então essa é a única coisa de consoante dupla que merece nossa preocupação, porque de resto, quando aparece uma consoante dupla, ela aumenta o som, tipo, torna-se mais longo o som, certo? Tipo, alá. Eu não consigo nem reproduzir uma coisa dessa. Vou dar um exemplozinho do problema do S. Stasis significa situação de conflito interno dentro de uma cidade, equivalente mais ou menos ao nosso termo aqui no português, aqui no Brasil, de guerra civil. Você vê que o S aqui no início da palavra e no meio da palavra ele tem uma forma e no final ele tem outra. Vale a pena prestar atenção a isso. Temos mais uma circunstância interessante, que é a do iota subscrito, que é quando o izinho, nosso iotinha, ele vai para debaixo de uma vogal. Quando você tem um ai no final, um ei ou um oi, às vezes aparece assim, ó, um iota subscrito. Isso vai ajudar a vocês não acharem que estão viajando na maionese. Isso aqui é apenas uma maneira gráfica de representação. O ponto e vírgula é um outro detalhe. O ponto e vírgula significa apenas a interrogação. Toda vez que aparecer no texto um ponto e vírgula desse, você sabe que está diante de uma pergunta. E por fim, a gente vai ter aqui a figura, tá vendo esse, digamos assim, Czinho que está aparecendo aí, ó. Tá vendo em cima das palavras? Esse Czinho identifica o que a gente chama de aspiração. Então vamos lá. O que significa a primeira palavra aqui? Átomos.
Você sabe, menininho da química. Tomos, você já sabe o que é. Você também já sabe. Aí você não precisa ser nem o menininho da química. Tomo, você já leu um livro que é dividido em tomos? Pois é. Então, são as divisões dos tomos. E o prefixo a é o prefixo de negação. Então, o átomos. Átomos é o indivisível. Tcharam! Seria interessante fazer um vídeo de repente com o Davi Simões, falando sobre a história do átomo. Talvez ele já tenha feito e eu estou perdendo o bonde. Mas seria interessante trabalhar isso, porque inicialmente a ideia de átomo era de que era um postulado. Ninguém tinha observado nada quando os gregos em telescópio, em nada, em absolutamente nenhuma, em experimentos super fantásticos, para entender, para cunhar a palavra átomo. É um postulado, existiria talvez fenômenos indivisíveis, os átomos, certo? Então, e aí existe Demócrito, Leucipo e posteriormente o nosso amigo, qual é o nome dele mesmo? Ai gente, qual é o nome dele? Epicuro. São os três atomistas. Até inclusive o doutorado de Marx, eu não me engano, porque eu nunca li. Inclusive, se você souber onde eu encontro, eu gostaria de ver. O doutorado de Marx é sobre isso, sobre os atomistas e a diferença entre Demócrito e Epicuro, porque Epicuro falava da possibilidade do Klinemann, do declínio aleatório dos átomos no espaço, e aí isso dava abertura para a questão do livre-arbítrio, porque não seria um mundo absolutamente determinístico. É uma questão de filosofia muito interessante esse tema. Mas eu usei isso aqui só de pretexto para chamar a atenção de vocês têm que ver como é legal, ó, o grego é massa. Mas o que eu queria ensinar para vocês é o seguinte: o átomos, ele tem esse Czinho em cima da vogal, e esse Czinho em cima da vogal a gente chama de espírito. Quando ele está virado para lá, pro lado de fora, do início, na direção do início da palavra, ele é chamado de espírito brando. Então não tem aspiração, é átomos. Aqui a gente tem outra palavra sem aspiração, o oros, que significa montanha. E por sua vez a gente tem uma palavra com aspiração, horos, ou horos. Ele significa demarcação, certo? Então, para você ver que é importante esse fator, porque ele altera o significado da palavra. Uma palavra é completamente diferente da outra apenas por causa da aspiração. Então esse símbolo é muito importante. O espírito brando é quando você não tem aspiração, e o espírito grave é quando você tem a aspiração. Então você vem horos, que significa demarcação de terra, e por sua vez, por derivação, significa também delimitação, acaba sendo usado para delimitação das palavras, aparece na República, no livro 1, por exemplo, certo? Era isso que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Essa é a primeira das aulas que a gente vai ter, não vai ter áudio com texto. Na próxima, se vocês conseguirem aprender mais ou menos como é que funcionam os elementos da palavra, como a gente está mostrando aqui, as letras, a aspiração, quando vem dígrafo, ditongo, essas paradinhas que eu coloquei hoje, no próximo a gente vai aprender a primeira regra de gramática, que é muito interessante, que é o fato de que a palavra grega declina, algumas palavras gregas sofrem declinação. E isso é muito legal, porque é diferente do português. Isso acontece no alemão também, por exemplo. Então a gente vai aprender uma coisa que é completamente diferente do modo como a gente raciocina para formar frases, certo? Então, por enquanto é isso. Eu acho que o próximo vídeo vai ser de outro assunto completamente diferente, porque também senão vocês vão ficar me enchendo o saco, porque vocês não gostam das aulas de grego. E a gente vai fazer assim, eu vou fazer vídeos alternando para vocês não reclamarem. Um vídeo desse não me toma tempo, não adianta você ficar reclamando, você devia estar falando de outra coisa, porque o canal é meu, eu falo do que eu quiser. E eu vou falar das duas coisas. Eu vou fazer isso aqui para quem estiver interessado, para quem não tiver, te vejo na próxima, ok? É isso, paz para todos. Uma última coisa que eu gostaria de falar é que eu tô com essa camisa aqui, ó, do Sun Crow, que é do Sons of Anarchy, que você pode comprar na feira mesmo. Eu não tô vendendo não, tá? E se vocês quiserem me arranjar jeito de arrumar dinheiro, eu tô agradecendo. Falou? Paz.